Você já parou para pensar por que algumas pessoas atravessam o ano sendo sustentadas por bênçãos, enquanto outras parecem carregar peso, perdas e portas fechadas? Já sentiu que mesmo rezando, algo não muda, como se o próximo ano já começasse com preocupações, doenças ou dificuldades financeiras anunciadas? E se eu te dissesse que o último dia do ano é espiritualmente decisivo? Que ele pode selar bênçãos ou permitir que cargas invisíveis atravessem para o novo ano? Não é coincidência você estar aqui agora. Esta mensagem não é para todos. Ela é para aqueles que sentem no coração que precisam de proteção, direção e uma mudança real. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Papa Francisco sempre ensinou que o Espírito Santo conduz silenciosamente aqueles que precisam ouvir uma verdade no momento certo. E se eu te disser que Papa Francisco ensinou exatamente o que deve ser feito no último dia do ano para receber bênçãos no próximo? Mais do que isso, ele revelou 3 atitudes espirituais que não são ensinadas em qualquer lugar, nem explicadas claramente em livros comuns, mas que carregam um peso espiritual profundo para quem deseja fechar ciclos, bloquear o mal e abrir o novo ano sob a graça de Deus. Esses ensinamentos não eram discursos vazios. Vinham de alguém que carregou nos ombros o peso da igreja, que enfrentou crises, perseguições, guerras espirituais silenciosas e que, mesmo assim, permaneceu firme, humilde e profundamente conectado a Deus. Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano, conhecido por sua simplicidade, pela coragem de falar sobre o mal invisível, sobre as armadilhas espirituais que atingem as famílias, especialmente aquelas que sofrem com doenças, dívidas e divisões, viveu experiências pastorais que marcaram profundamente sua visão sobre o fim e o começo dos ciclos. Em uma de suas reflexões mais impactantes, ele alertou que muitas pessoas entram no novo ano carregando mágoas, culpas, pecados não entregues e hábitos que se tornam verdadeiras brechas espirituais. E ele dizia com firmeza: quem não fecha corretamente o ano abre portas para que o sofrimento continue. Há um episódio pouco comentado, vivido por Papa Francisco ainda como pastor, em que ele acompanhou uma família que, ano após ano, enfrentava perdas financeiras sempre nos primeiros meses do ano. Doenças surgiam, conflitos aumentavam e nada parecia prosperar. Foi ali que ele percebeu algo inquietante. No último dia do ano, aquela família apenas comemorava, mas nunca entregava, nunca consagrava, nunca fechava espiritualmente o ciclo. Quando ele os orientou a mudar 3 atitudes simples, mas profundamente espirituais, o testemunho foi claro. O ano seguinte começou diferente, com paz, provisão e cura interior. Essa história causa temor, porque revela o que acontece quando ignoramos o espiritual, mas também traz conforto, porque mostra que Deus sempre oferece um caminho de restauração. Hoje, você não vai aprender apenas o que fazer no último dia do ano. Você vai entender por que essas 3 atitudes têm poder, como aplicá-las mesmo em meio às suas dores, e porque a última revelação é a mais decisiva de todas, aquela que separa quem apenas espera bênçãos de quem realmente as recebe. Essa última atitude é a que fecha as brechas que o inimigo mais usa contra a saúde, a família e as finanças, e muitos a ignoram por acharem simples demais. Antes de continuar, eu preciso te pedir algo do coração. Se você carrega no peito o desejo de um próximo ano protegido, se sente que precisa de uma intervenção de Deus na sua casa, escreva nos comentários uma palavra simples: eu confio. Esse gesto não é pequeno. Papa Francisco sempre ensinou que a fé precisa ser expressa. E se você acredita no poder desses ensinamentos, se inscreva agora, porque perder uma orientação dessas é permitir que o medo, a escassez e a dor falem mais alto do que a fé.
Permaneça comigo, porque o que você vai ouvir agora pode definir como você entrará no próximo ano, espiritualmente, emocionalmente e até materialmente, de uma forma que talvez você nunca tenha vivido antes. Papa Francisco costumava dizer que o tempo não é apenas algo que passa, mas algo que se consagra. Para ele, o fim de um ano não era uma simples data no calendário, mas um limiar espiritual, um momento em que o coração humano se apresenta diante de Deus, carregando tudo o que viveu, sofreu, perdeu e também tudo o que deixou de entregar. Em uma de suas catequeses mais profundas, ele ensinou que muitos males persistem não porque Deus não queira abençoar, mas porque a pessoa entra em um novo ciclo sem ter fechado o anterior diante do Senhor. Essa consciência marcou toda a sua vida pastoral e moldou seus ensinamentos sobre o último dia do ano. Papa Francisco viveu de perto o sofrimento de famílias que chegavam até ele cansadas, adoecidas, endividadas, espiritualmente abatidas. Ele escutava mães que choravam pelos filhos, esposas preocupadas com a saúde do marido, avós aflitas com a falta de paz dentro do lar. Em muitas dessas conversas ele percebia um padrão silencioso. As pessoas rezavam sim, mas carregavam o ano inteiro dentro do peito, com culpas, ressentimentos, promessas quebradas e dores não entregues. Ele alertava que isso se transforma em peso espiritual, e peso espiritual não atravessa o ano sem consequências. Não se trata de misticismo ou superstição. Papa Francisco sempre foi claro ao afirmar que tudo está enraizado no Evangelho e na tradição da Igreja. A Bíblia nos lembra que há tempo para todas as coisas e que o coração precisa ser constantemente renovado. O problema, segundo ele, é que muitos encerram o ano apenas com festas, ruídos e distrações, mas sem silêncio interior, sem exame de consciência, sem um gesto concreto de entrega. E ele dizia algo que causa inquietação. Aquilo que não é entregue a Deus, o inimigo usa como brecha. Em encontros pastorais reservados, Papa Francisco relatou ter acompanhado fiéis que carregavam doenças recorrentes, conflitos familiares repetidos e dificuldades financeiras que pareciam se renovar a cada ano. Em um desses acompanhamentos, uma mulher lhe confidenciou que sentia medo toda vez que o ano acabava, como se algo ruim sempre estivesse à espreita. Ao ouvi-la, ele não falou de medo, mas de direção. Disse que o último dia do ano precisava deixar de ser apenas um encerramento externo e se tornar um ato espiritual consciente. Quando essa mulher passou a viver esse ensinamento, testemunhou uma mudança profunda de paz e estabilidade interior. Papa Francisco também gostava de recordar que Jesus nunca começou nada sem antes ordenar o coração. Antes dos grandes milagres, havia silêncio, havia oração, havia entrega. Ele perguntava aos fiéis: como você espera um ano abençoado se entra nele carregando mágoas não perdoadas, palavras não reconciliadas e decisões adiadas? Como esperar proteção para a família se o coração permanece inquieto e fechado? Essas perguntas não eram acusações, eram convites à conversão suave, mas urgente. Talvez, enquanto você ouve isso, algo se mova dentro de você. Talvez você reconheça que este ano foi pesado, que houve perdas, sustos na saúde, apertos financeiros, noites de preocupação. Talvez você tenha feito tudo o que podia humanamente, mas ainda assim sente que algo precisa ser alinhado espiritualmente. Papa Francisco ensinava que esse sentimento não é fraqueza, é sinal de que Deus está chamando para um fechamento santo, para um recomeço verdadeiro. E é exatamente por isso que ele revelou 3 atitudes essenciais para o último dia do ano. Não são gestos complicados, mas são profundos. São atitudes que fecham portas ao mal, restauram a paz no lar e preparam o coração para receber bênçãos reais no ano que começa.
À medida que essas revelações forem sendo apresentadas, você vai perceber que cada uma toca diretamente em dores que talvez você viva hoje e em soluções que sempre estiveram ao alcance, mas que poucos ensinam com clareza. O que Papa Francisco transmitiu sobre isso não foi teoria, foi fruto de experiência pastoral, de oração e de discernimento espiritual. Agora, com o coração mais atento, é o momento de entrar nesse mistério e compreender quais são essas três coisas que precisam ser feitas. Porque aquilo que você decide no último dia do ano pode ecoar por todos os meses que virão, trazendo proteção, provisão e paz, ou mantendo ciclos que já deveriam ter sido encerrados há muito tempo. Agora chegamos ao ponto mais delicado e decisivo de toda esta mensagem. Aquilo que Papa Francisco ensinou não pode ser ouvido com pressa nem com superficialidade, porque envolve decisões interiores que selam espiritualmente a passagem de um ano para o outro. Ele costumava dizer que o último dia do ano é como uma porta. Ninguém atravessa uma porta carregando tudo sem sentir o peso. Ou você entra mais leve, ou entra ferido. E é aqui que estão as três coisas que ele revelou como essenciais. Antes de revelar a primeira, reflita. Quantas vezes você entrou em um novo ano pedindo bênçãos, mas carregando mágoas, culpas, promessas não cumpridas, pecados repetidos e palavras que nunca foram perdoadas? Papa Francisco alertava que Deus não se cansa de perdoar, mas o coração humano se cansa de pedir, e isso cria um bloqueio silencioso. A primeira coisa que Papa Francisco ensinou para o último dia do ano é o ato consciente de entrega e arrependimento, feito com verdade e silêncio. Não é apenas pedir perdão de forma genérica, é sentar-se diante de Deus, ainda que por poucos minutos, e reconhecer: Senhor, este foi o ano que eu consegui viver com minhas quedas, meus medos e meus limites. Ele dizia que quem não nomeia suas feridas diante de Deus, permite que elas atravessem o ano escondidas, e feridas escondidas infeccionam espiritualmente. A Bíblia é clara quando diz que um coração contrito não é desprezado por Deus. Papa Francisco insistia: no último dia do ano, o arrependimento sincero fecha portas que o mal usa para permanecer. Muitas doenças emocionais e até espirituais se alimentam da culpa não entregue. A segunda coisa revelada por Papa Francisco é algo que muitos ignoram por parecer simples demais, mas que ele considerava poderosíssimo: o perdão liberado conscientemente antes do ano terminar. Ele dizia que não existe bênção que se sustente sobre um coração que guarda ressentimento. Não significa esquecer a dor, nem justificar o que foi feito, mas decidir diante de Deus não carregar aquela pessoa para dentro do novo ano. Papa Francisco acompanhou inúmeros fiéis que rezavam pedindo prosperidade, saúde e paz, mas mantinham no coração uma lista silenciosa de pessoas que os feriram. Ele ensinava que isso se torna uma âncora espiritual. Jesus foi claro ao dizer que quando perdoamos, somos libertos. Papa Francisco afirmava com firmeza pastoral: quem entra no novo ano sem perdoar, entra com correntes invisíveis, e essas correntes afetam a família inteira. Agora chegamos à terceira revelação, e esta é a mais ignorada, mas também a mais decisiva. Papa Francisco ensinou que no último dia do ano é necessário consagrar explicitamente o novo ano a Deus, com palavras, intenção e autoridade espiritual. Não é esperar que Deus abençoe automaticamente, mas entregar conscientemente o que ainda nem aconteceu. Ele dizia que muitas pessoas consagram suas casas, seus objetos, seus filhos, mas esquecem de consagrar o tempo, e o tempo não consagrado fica vulnerável. A Bíblia ensina que tudo o que não é colocado sob a luz pode ser tomado pelas trevas. Papa Francisco alertava que o inimigo age especialmente no futuro não entregue, criando ansiedade, medo e repetições de sofrimento.
Essa consagração, segundo ele, deve incluir a família, a saúde, as finanças e a vida espiritual. Ele orientava que se dissesse com fé: Senhor, este novo ano não me pertence, pertence a Ti. Muitos testemunhos que ele conheceu mostraram que, quando essa consagração era feita com sinceridade, o ano seguinte começava com paz interior, discernimento e proteção, mesmo em meio às dificuldades. Porque consagrar não elimina problemas, mas muda quem governa o tempo. Papa Francisco ensinava que essas três atitudes, arrependimento, perdão e consagração, formam um escudo espiritual. Quem ignora isso, entra no novo ano repetindo ciclos. Quem vive isso, entra sob a providência. Ele perguntava: você quer apenas virar o calendário ou quer realmente atravessar para um novo tempo? Agora que você conhece essas revelações, nada permanece igual. A partir daqui, você já não entra no próximo ano por acaso, mas por escolha espiritual. Agora você compreende por que Papa Francisco insistiu tanto que o fim do ano não é apenas uma despedida, mas um julgamento silencioso do coração. Ele ensinou que muitas pessoas pedem bênçãos, mas continuam repetindo os mesmos erros espirituais, carregando culpas não entregues, ressentimentos escondidos e um futuro nunca consagrado. E então se perguntam por que a vida financeira não avança, por que a saúde continua frágil, por que a paz não se estabelece dentro do lar. O problema não está na falta de oração, mas na forma como o coração atravessa os ciclos. Papa Francisco foi claro ao alertar que o maior erro espiritual é querer um novo ano sem um novo interior. Ele dizia que Deus não derrama vinho novo em odres velhos, porque não é castigo, é proteção. Quando você não se arrepende com verdade, a culpa se transforma em peso. Quando você não perdoa, o ressentimento se transforma em prisão. Quando você não consagra o futuro, o medo se torna senhor do tempo. Mas agora você já não está mais na ignorância espiritual. Agora você sabe o que precisa ser alinhado. O ensinamento final que Papa Francisco deixou é simples, mas exige coragem interior. Você precisa agir imediatamente. Não amanhã, não quando o ano começar, não quando tudo estiver mais calmo. Ele ensinava que a graça age no momento da decisão. Pegue este último dia do ano e transforme-o em um altar. Separe um momento de silêncio, mesmo que seja breve. Fale com Deus com suas próprias palavras, sem fórmulas vazias. Reconheça suas falhas, entregue suas dores, perdoe quem te feriu, mesmo que ainda doa, e coloque o próximo ano inteiramente nas mãos do Senhor. Papa Francisco dizia que quando a pessoa faz isso com sinceridade, algo invisível acontece. O coração se organiza, a mente se aquieta e o espírito deixa de viver em alerta constante. Isso não significa que não haverá desafios, mas significa que você não os enfrentará sozinho. A providência começa a agir onde antes havia apenas ansiedade. Portas começam a se abrir porque as brechas foram fechadas. Muitas pessoas que seguiram esse ensinamento testemunharam mudanças profundas, reconciliações familiares inesperadas, clareza para decisões financeiras, força interior para enfrentar doenças e, acima de tudo, uma paz que não dependia das circunstâncias. Esse é o ponto de transformação. Ou você encerra este ano como todos os outros, ou você o encerra de forma santa. Papa Francisco acreditava profundamente que Deus honra aqueles que confiam o tempo a Ele. E quando o tempo é entregue, o futuro deixa de ser ameaça e passa a ser promessa. O que você faz agora não é apenas um gesto espiritual, é uma decisão que ecoará por todo o próximo ano, protegendo sua casa, sua família e sua vida. Então faça agora aquilo que Papa Francisco ensinou como essencial. Não deixe este ano terminar sem um gesto concreto diante de Deus. Mesmo que seja por poucos minutos, pare, silencie o coração e entregue a Ele tudo o que você viveu. Reconheça suas falhas sem medo, porque Deus não rejeita um coração sincero. Libere o perdão,
mesmo que ainda doa, porque o ressentimento prende e o perdão liberta. E consagre o próximo ano, dizendo com fé que o seu tempo, sua casa, sua saúde e sua família pertencem a Deus. Papa Francisco ensinava que quem faz isso não começa o ano vazio, mas guardado. Não começa com medo, mas com direção. Não começa carregando o passado, mas sustentado pela graça. Às vezes, a maior bênção não é aquilo que muda fora, mas a paz que se estabelece dentro. E quando o coração está em paz, Deus encontra espaço para agir. Antes de encerrar, eu preciso te dizer algo com verdade e responsabilidade espiritual. Papa Francisco sempre alertou que quem recebe um ensinamento e não volta a se alimentar da palavra, acaba enfraquecendo com o tempo. Este canal existe para isso, para que você não caminhe sozinha, para que não perca orientações que podem proteger sua casa, sua saúde e sua família ao longo do ano. Ao se inscrever, você não está apenas seguindo um canal, você está se colocando sob ensinamentos que trazem discernimento, proteção espiritual e direção para tempos difíceis. Muitas pessoas só percebem o valor dessas mensagens quando já estão enfrentando crises, doenças ou perdas. Não espere chegar nesse ponto. Inscreva-se agora para não perder nenhum ensinamento que pode ser exatamente o que Deus usará para te guardar no momento certo. Agora eu quero te propor um desafio simples, mas espiritualmente muito poderoso, inspirado no que Papa Francisco ensinava sobre fechar ciclos corretamente. Não é um desafio longo nem pesado, é apenas um dia, mas feito com verdade. Hoje, ainda hoje, escolha um momento de silêncio. Pode ser à noite, antes de dormir. Afaste-se do barulho, desligue o celular, sente-se ou ajoelhe-se e faça 3 coisas sem pressa. Primeiro, fale com Deus sobre este ano que termina. Não use palavras bonitas. Diga o que doeu, o que cansou, o que você não conseguiu mudar. Reconheça suas falhas com humildade. Papa Francisco ensinava que a sinceridade diante de Deus vale mais do que longas orações vazias. Segundo, perdoe conscientemente. Diga em voz baixa ou no coração o nome da pessoa que mais te feriu este ano e entregue essa dor a Deus. Não é sentir, é decidir. Mesmo que a ferida ainda exista, escolha não carregá-la para o próximo ano. Terceiro, consagre o próximo ano. Diga com fé: Senhor, eu te entrego o ano que vai começar. Minha vida, minha saúde, minha família e minhas finanças estão em tuas mãos. Papa Francisco dizia que quando o tempo é consagrado, o medo perde autoridade. Esse é o desafio de um único dia. Simples, silencioso, profundo. Se você aceita esse desafio, escreva nos comentários: eu consagro este novo ano a Deus. Esse gesto é um compromisso espiritual, não comigo, mas com o Senhor. Não adie. O maior erro, segundo o Papa Francisco, é deixar para depois aquilo que Deus pede agora. Faça hoje. Um dia pode não parecer muito, mas quando é entregue a Deus, Ele pode mudar tudo. Agora, antes de sair, eu te peço que fique comigo por alguns instantes. Papa Francisco ensinava que depois de um ensinamento, o coração precisa de silêncio e oração para que a graça se complete. Onde você estiver, se puder, feche os olhos, respire fundo e permita que esta oração alcance sua vida, sua casa e sua família. Senhor Deus, neste momento eu coloco diante de Ti esta filha que escuta. Tu conheces cada lágrima que foi derramada neste ano, cada preocupação com a saúde, cada medo em relação às finanças, cada noite mal dormida por causa da família. Nada te é oculto. Recebe agora tudo aquilo que pesa em seu coração. Que toda a culpa seja lavada pela Tua misericórdia, que todo ressentimento seja dissolvido pela Tua paz, e que todo medo do futuro seja silenciado pela Tua presença.
Visita esta casa, Senhor, e afasta todo o mal visível e invisível. Coloca teus anjos guardando cada porta, cada quarto, cada pessoa desta família. Derrama cura onde há enfermidade, provisão onde há escassez e paz onde há conflito. Que este novo ano seja selado não pela ansiedade, mas pela confiança em Ti. Amém. E eu quero te convidar a permanecer mais um pouco, porque existe uma outra oração ainda mais poderosa, ensinada dentro da tradição da Igreja, capaz de selar espiritualmente o novo ano, fechar brechas contra doenças recorrentes, dificuldades financeiras e ataques espirituais ao lar. Essa oração é especialmente forte para quem sente que carrega um peso antigo, algo que se repete ano após ano. Respire novamente e, se puder, coloque a mão sobre o coração. Senhor Jesus, eu te entrego o tempo que está por vir. Tudo aquilo que ainda não aconteceu, mas já ocupa meus pensamentos, eu coloco agora sob a tua autoridade. Consagro meus dias, minhas decisões, meu trabalho e minha família. Que nenhum mal tenha poder sobre aquilo que te pertence. Que todo plano que não vem de ti seja desfeito, e que somente a tua vontade se cumpra em minha vida. Cobre-me com teu sangue precioso, guarda minha casa, fortalece minha fé e conduz cada passo que eu der neste novo ano. Que eu não caminhe pelo medo, mas pela confiança. Que eu não viva pela escassez, mas pela providência. E que em tudo eu permaneça sob a tua luz. Amém. Permaneça em paz. Você não atravessará o próximo ano sozinha. Deus vai à frente.